Amigos do Detetive Vascaínos, estou aqui no canal e agora eu tenho você aqui em minha companhia para a gente falar muito sobre o Vasco. O time tem um jogo super importante amanhã, precisa vencer mais do que nunca, a corda está no pescoço após os últimos resultados da rodada. E se não vencer, o time pode voltar à tal zona da degola. E a equipe tem alguns problemas e com isso muitas dúvidas para o clássico. Enquanto isso, fora de campo, o clube se mexe para colocar novas peças na sua nova engrenagem de futebol e já contratou inclusive um novo diretor que vai comandar a pasta, o baiano Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia. Vou trazer mais detalhes desse profissional com a palavra de um analista lá de Natal, cidade onde o Marcelo atualmente trabalhava à frente do América. Tem também a situação de reforços e um nome especial ficou na cara do gol hoje com a sua rescisão lá na Turquia, o volante Souza. Parece apenas questão de tempo o seu anúncio pelo Vasco. Isso e muito mais você confere agora aqui no canal. Mas antes, meus amigos, já sabem, né? Aquele recadinho básico para que você que me conhece, larga o dedo nesse like, mostra que você gosta do nosso trabalho e, acima de tudo, se inscreva. Você que me acompanha no antigo Twitter e no Instagram, geralmente eu passo as primeiras informações por aqui. Com isso você já fica bem informado, tá ok? Bom, e o Vasco acertou na noite de ontem com o baiano Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, para ser o novo diretor de futebol do clube. O Santana chega ao Rio nos próximos dias para ocupar a vaga que era do Pedro Martins. Lembrando que a informação desse acerto foi divulgada inicialmente pelos amigos do canal Atenção Vascaínos. Atualmente no América de Natal, o executivo, pelo que apurei, ele já mantinha conversas com o Cruz Maltino nesses últimos dias, mas ele solicitou que o acordo só fosse fechado depois do jogo de quinta entre o América e o Souza, válido pela Série D do Brasileirão. Ele presidiu, para quem não conhece o Marcelo, né, ele presidiu o Bahia entre 2015 e 2017, sendo responsável pelo início do processo de reconstrução do clube. Por lá ele conquistou o estadual de 2015, a Copa do Nordeste em 2017, além do acesso à Série A em 2016. Foi na época o presidente, inclusive, mais jovem entre os clubes das séries A e B do Brasileirão e um dos responsáveis por estabilizar as finanças do tricolor baiano. E o Vasco priorizava um nome com experiência em recuperação de um clube tradicional. Isso e todo conhecimento de gestão pesaram nessa escolha. Muito provável, com a chegada do Marcelo, novas mudanças de metodologia sejam adotadas na estrutura do departamento de futebol do Vasco. Além disso, a chegada do Marcelo Santana vai dar uma alavanca também na questão do técnico e de reforços, coisa que a gente estava falando aqui em nosso último vídeo de ontem. Para dar um norte nessas decisões, o Pedrinho buscava um executivo que pudesse alinhar esses processos. Enquanto isso, o clube monitorava o mercado em busca de peças para a próxima janela. Inclusive eu trouxe ontem à noite em primeira mão o nome de uma dessas peças, que seria o zagueiro Doria, atualmente no futebol mexicano. Hoje, inclusive, teve colegas que confirmaram essa minha informação, apesar que na hora de darem um crédito, vacilaram feio, viu? Alô, alô, atenção amigos! Mas voltando ao assunto, o Vasco não anunciou ainda o Marcelo Santana. Mas ontem à noite, quem acabou entregando o ouro foi o técnico Marquinhos Santos, que comanda o América de Natal. Após a coletiva de um jogo lá pela Série D, ele anunciou a ida do Marcelo para o Vasco e aproveitou para rasgar vários elogios pelo profissional. Inclusive eu trouxe em primeira mão nas minhas redes sociais essa situação ontem à noite. E eu vou reproduzir agora aqui para vocês. Confere aí. E aproveitar só, agradecer ao Marcelo Santana, né, que aceitou uma proposta de um clube gigante, e agradecer pelo tempo que passou aqui. Acho que foi muito gratificante o profissional que é, a pessoa que é, o quanto nós aprendemos com ele, o quanto nós crescemos juntos, né? E disse isso a ele. Acho que o América abre portas e não tinha como falar não. E ele é um cara sensacional que teve a experiência como presidente, e aqui o América teve a sua primeira experiência como executivo. Está extremamente preparado, mas eu quero deixar aqui os meus agradecimentos de todo o grupo, de toda a comissão técnica, de todos os atletas, toda a diretoria, por tudo que ele fez, representou, né, e contribuiu nessa caminhada. Né? Não é fácil, é difícil, mas ele agregou, trouxe coisas e mentalidade vencedora, diferente,
um profissional, de um grande profissional que teve grandes conquistas no Bahia, e na sua primeira saída é fato novo também, e que ele conseguiu rapidamente agregar, conseguiu rapidamente aglutinar todos, e nós agradecemos muito por tudo que ele construiu nesses 4 meses, que vai deixar um legado para a continuidade do trabalho, e fica aqui o agradecimento nosso e do torcedor também, para que possa ter sucesso para onde for, que é um cara sensacional. É um amigo que a gente já nos conhecíamos, não havendo trabalhado junto. Quando ele foi presidente eu tinha passado já pelo Bahia, né? Mas aqui a gente só aumentou a admiração, o respeito e o carinho, que ele tenha sucesso aí. Uma missão árdua, mas é um gigante da colina, que vai receber um grande profissional e que vai agregar, e que Deus abençoe e proteja o caminho dele nessa caminhada. Bom, mas hoje eu voltei ao cenário onde o novo diretor executivo do Vasco trabalhava, o Futebol Potiguar. Conversei com colegas de profissão e busquei uma palavra para comentar como foi a atuação do Marcelo nesses 4 meses em que esteve à frente da SAF do América. E o meu convidado é o comentarista e jornalista Itamar Ciriaco, experiente profissional da comunicação lá de Natal. O Itamar vai nos contar um pouquinho mais sobre essa atuação do Marcelo por lá. Confere aí. Olá, Marcos, um grande abraço. Aqui Itamar Ciriaco, da Rádio Jovem Pan News Natal, comentarista da Rádio Jovem Pan News Natal, editor de esportes do jornal Tribuna do Norte. Olha, a passagem do Marcelo Santana, ela foi muito curta no América, né? Ele chegou em fevereiro, meados de fevereiro, né? O América em si já estava montado, né? Praticamente montado para o início de temporada, né? Porque quando ele chegou, o campeonato, inclusive, estadual já estava em andamento, Copa do Brasil já estava para começar, se eu não me engano, Copa do Nordeste já também estava em andamento, né? Mas ele chegou para dar digamos, um tom mais profissional ainda ao América. O América, que em 2023 se transformou em SAF, né, na Sociedade Anônima de Futebol, e precisava se associar a pessoas com conhecimento como o conhecimento do Marcelo, né? E é um conhecimento que foi testado e aprovado quando ele foi presidente do Bahia e fez uma transformação profissional no clube, que depois foi continuada, e todo mundo conhece como funciona hoje o profissionalismo do Bahia. Então, o América o trouxe pensando nessa experiência, pensando nesse estilo, porque a SAF do América tem esse projeto, né, um projeto de modernização de um clube centenário. O América tem 108 anos, de modernização de um clube centenário, de profissionalização, de busca pelas melhores práticas, né, para que o futebol possa se desenvolver de uma forma economicamente saudável, porque afinal o SAF é investimento, você põe o dinheiro, mas você quer tirar. Então o América buscou no Marcelo Santana essa experiência. E ele já estava, né, trabalhando nos bastidores, já algumas contratações, alguns jogadores que apareceram no América, que depois foi reforçado ao longo da temporada, já pensando em Série D, e também, claro, algumas ações, atitudes em relação à melhoria no centro de treinamento do América, melhoria no estádio próprio que o América tem, que é usado muito mais hoje para treinamento, uma vez que o América, o estádio não está completo, não está concluído, apesar de ter capacidade aí e ter a condição de uso. O América usa o estádio Arena das Dunas, usou o seu estádio Arena do Dragão em alguns jogos do campeonato estadual, e há essa tentativa do América, principalmente de profissionalização das categorias de base. O time há muito tempo não investia nessa área, era diferente, por exemplo, do ABC, que é o rival local, que tem uma categoria de base que sempre está revelando jogadores. O ABC está sempre revelando e vendendo jogadores, é uma forma muito interessante de melhorar as finanças do clube. Então, o América passou a investir, o centro de treinamento está sendo modernizado, a parte de fisiologia, a parte de medicina, a parte de exercícios físicos, né, uma academia mais moderna para os seus atletas, alojamentos decentes para os seus atletas. Então, assim, toda essa parte de base do América estava sendo coordenada pelo Marcelo Santana. Então, muita gente, inclusive o próprio treinador, né, o Marquinhos Santos, após o jogo contra o Souza pela Série D do Campeonato Brasileiro, fez comentários elogiosos ao Marcelo Santana, né, porque ele sabe que no estilo novo de se trabalhar e de se pensar o futebol com a SAF, ou você profissionaliza de verdade, ou você não vai ter a capacidade nem a possibilidade de transformar um clube. Então, eu acho que o Vasco da Gama veio buscar o Marcelo
por essa experiência, muito mais pela experiência no Bahia do que pela experiência no América, porque o trabalho feito pelo Marcelo Santana, ele não é um trabalho que você vai conseguir observar efeitos de imediato. Ele é um trabalho que você observa os efeitos ao longo e com o passar do tempo, e era essa a expectativa do América ao tê-lo contratado para trabalhar aqui em Natal. Então é isso, todos os profissionais com quem ele trabalhou, dentro do América Futebol Clube, incluindo o Marquinhos Santos, treinador, todos fizeram comentários bastante elogiosos à postura, ao trabalho e às ideias e aos pensamentos que ele trouxe aqui para o América Futebol Clube. É isso, Marcos. Um grande abraço. Itamar Ciríaco, da Jovem Pan News Natal e da Tribuna do Norte. Valeu! Valeu, Itamar. Muito obrigado mais uma vez. E com a vinda do Marcelo, como eu falei, negociações serão destravadas, anúncios serão feitos, jogadores que estavam sendo monitorados poderão ser contactados. O martelo final será batido pelo Marcelo Santana em diálogo aí com o Felipe, o diretor técnico. E 3 jogadores estavam nesse compasso de espera para serem oficializados. Faltavam questões burocráticas, né? O Souza, o Alex Teixeira e o nome de maior impacto, Coutinho. E um deles, nos próximos dias, poderá ser oficializado, o volante Souza. O jogador rescindiu hoje seu vínculo com o clube que jogava lá na Turquia e agora está livre. É questão apenas de tempo para ser aí oficializado pelo Vasco. Lembrando que o trio segue se preparando por conta própria para o decorrer da temporada e para que estejam aptos a partir do dia 10 de julho, quando abre então a janela de transferências. Beleza? Mas eu acredito que logo, logo vai fazer parte aí de um pacotão e eles vão ser anunciados em breve. Bom, mas vamos deixar agora os bastidores de lado e focar dentro de campo. O Vasco tem um compromisso importante. Amanhã, às 18h30 em São Januário, o clássico contra o terceiro colocado do Brasileirão, o Botafogo, e precisa vencer para não entrar na zona de rebaixamento. E para essa partida, o Rafael Paiva tem problemas, viu? Tanto que realizou uma série de testes no treino de hoje e ainda não bateu o martelo final sobre o time. As dúvidas ficam por conta das suspensões do Davis e do Cocão. A ideia era manter o time, dar uma sequência a ele, mas com os desfalques será obrigado a mexer. Porém, o Paiva, ele ganhou uma boa notícia, meus amigos, o retorno do Payet, que volta a livre de relacionados após ficar um longo tempo lesionado. Ainda não se tem uma certeza se ele começa desde o início ou se será colocado no decorrer do jogo. Sobre o sistema defensivo, a tendência é ser mantido. As dúvidas são no meio e no ataque. Como eu falei ontem, há a possibilidade do garoto JP Galvão voltar ao time. Ele disputa ali com esforço a vaga do Cocão. Sobre o substituto do David, o Ryan e o Rossi estão de olho nesta vaga. Não dá para cravar a escalação, mas a gente pode fazer um desenho aí do que está por vir. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton, Hugo Moura, JP ou Esforça, o Payet ou Estrela e mais avançado o Adson, o Ryan ou Rossi e o Verratti. Inclusive também há a possibilidade do garoto Estrela ficar mais avançado, caso o Ryan e o Rossi não sejam utilizados. Enfim, é mais ou menos isso aí que se desenha o Vasco. Sobre o Botafogo, conversei há pouco com um colega que cobre o clube. Por lá, o técnico Arthur Jorge deu muitas opções para esse duelo. O zagueiro Bastos e o atacante Júnior Santos, por exemplo, que estavam lesionados, treinaram normalmente e estão à disposição do técnico português. As outras opções são os retornos do zagueiro Barbosa, do volante Gregório e do meia Oscar Romero, que cumpriram aí suspensão. Um provável Botafogo que se desenha: John, Damian Soares, Lucas Walter, Barbosa ou Bastos e Marçal ou Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique ou Júnior Santos e o Tietê. Lá na frente, Eduardo e Tiquinho Soares. Um bom time aí, né, que vai dar trabalho pro Vasco amanhã. A gente espera que o Vasco entre ligado e faça jus aí ao seu estádio. O apoio aqui não faltará. Já foram vendidos aí mais de 15 mil ingressos. E você tá animado para esse jogo? Acha que vai dar Vasco? E esse ex-presidente do Bahia chegando como novo diretor executivo, hein? Te agrada? Então, ó, comente aí embaixo do vídeo e vamos interagir. Bom, é isso. Fico por aqui. Amanhã a gente tá de volta para analisar o que foi Vasco e Botafogo. Uma boa sexta, um bom início de sábado. E até lá, galera!